Está aqui o problema 4.6. A gente vai fazer essa técnica de redução de circuitos para tentar encontrar o que ele fala. O exercício pede o que para a gente? Ele pede para a gente determinar essa correntezinha I0. Onde está essa correntezinha I0 no circuito? A correntezinha I0 aqui dentro do circuito, ela está aqui, tá? A gente está vendo ela aqui, ó. Tá bom? Essa é a corrente I0 que a gente quer determinar. Bom, nós vamos usar aqui uma técnica de redução de circuito, ou outras técnicas se for o caso. A primeira delas que a gente pode identificar aqui é o seguinte: o circuito está em paralelo, não está? Se o circuito está em paralelo, esse ponto aqui é o mesmo que esse ponto, que é o mesmo que esse ponto, tá? A mesma coisa aqui para baixo. Então, eu posso inverter a ordem disso daqui, né? O que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Pega esse resistor de 6 ohm, se mantém ele aqui, tá? Eu vou pegar esse resistor de 3 ohm, vou ligar ele conectado aqui. E aqui, no fim, eu mantenho a fonte, tá? Repara, eu não alterei o circuito, eu só mudei a ordem deles, tá bom? Eu só mudei. Esse resistor é o de 6 ohm, esse aqui é o de 3 ohm, essa fonte é a de 5 ampere, tá? Eu só mudei a ordem deles. Tá? Não posso fazer, não tem nenhuma modificação fazer isso, não tem nenhum problema fazer isso. Então, eu estou resolvendo esse lado do circuito, tá? Estou resolvendo essa parte do circuito, tá? Vamos resolver. Que jeito? Eu vou fazer essa associação em paralelo. Esse resistor de 3 ohm, ele está em paralelo com o resistor de 6 ohm. O que isso significa? Eu tenho produto, né? Quando é 2 resistores assim, eu sei fazer direto, né? Dividido pela soma, ok? Isso vai me dar 3 vezes 6 dá 18. Opa, aqui já tem um errinho aqui, para variar, né? Aqui é 6. Tá? 3 vezes 6, 18. 18 dividido por 3 mais 6, que é 9. Isso vai me dar um resistor de 2 ohm. Tá? Então, eu vou fazer o resistor, a fonte de 5 ampere. Né? Eu tenho a fonte de 5 ampere aqui. Essa fonte de 5 ampere, ela vai estar conectada em paralelo com quem? Com esse resistor que eu acabei de calcular, o resistor de 2 ohm. Agora, toda essa parte do circuito se mantém, tá? Ela vai se manter até aqui, até essa parte aqui, ó. Por quê? Porque aqui eu tenho uma associação em série. Nós resolvemos essa associação em série, que vai dar um resistor de 5 ohm, ok? Então vamos lá. Vamos continuar o restante. Então eu vou ter até esse ponto aqui, até essa parte do resistor aqui, daqui para a esquerda já está resolvido. Agora eu vou repetir o que está para cá, esse lado aqui, tá? Tudo aqui dentro. O que eu fiz? Associação de resistores. Então nós temos menos, terminal mais, tá? Um resistor aqui, que continua. Vamos trazer até aqui na frente. Vamos vir mais para cá. Temos uma fonte de corrente. Essa fonte de corrente está em paralelo com aquela associação em série aqui no fim, essa daqui, tá? Vamos colocar os valores. Essa fonte de corrente continua sendo 5 ampere. Esse resistor, acabei de calcular, vale 2 ohm. Essa fonte de tensão, ela vale 5 volts. Esse resistor aqui, ele vale 7 ohm. Aqui eu tenho a correntezinho I0, que ele pede para calcular. Aqui eu tenho uma fonte de 3 ampere e aqui um resistor de 5 ohm. Lembrando que os resistores aqui, eu deixei eles sem as unidades, tá bom? Então o circuito que nós temos é esse daí. Agora, nós precisamos fazer o quê? Ele pede para a gente usar transformação de fontes. Então eu vou utilizar a transformação de fontes para fazer isso. O que eu vou fazer? O que eu vou identificar? Eu vou pegar aqui, ó, eu não tenho uma fonte de corrente em paralelo com o resistor. Vamos marcar 2 terminaizinhos aqui, ó, entre esses 2 terminais. É exatamente o que nós temos no nosso exemplo. Uma fonte de corrente aqui, em paralelo com o resistor. Eu posso
convertê-la ou transformá-la em uma fonte de tensão em série com o resistor, usando estas relações que está aqui, relação de Ohm. Tá? Então, se eu tenho a corrente e tenho a resistência, eu consigo achar a tensão. Então, vamos pegar aqui em cima. Eu sei que aquela fonte, que eu vou chamar de VS1, ela pode ser escrita como a corrente da fonte 1 vezes o resistor 1. Eu estou fazendo para esse lado esquerdo do circuito. Então, a fonte de corrente vale 5 A e o resistor vale 2 ohm. Isso vai me dar uma fonte de 10 volts, tá bom? Podemos fazer a mesma coisa aqui, ó. Vamos marcar 2 terminais também. Vamos pegar aqui nesses 2 terminais que eu estou criando aqui. Então, eu estou desconectando essa fonte de corrente em paralelo com o resistor. E depois, nesses 2 terminais, eu vou ligar uma fonte de tensão em série com o resistor. Então, essa fonte 2, ela vai ser a corrente da fonte 2 vezes a resistência 2. Quanto vale a corrente da fonte 2? 3 A. Quanto vale a resistência? 5 ohm. Isso vai me dar uma fonte de 15 volts, tá bom? Então, desse jeito, a gente pode deixar o circuito um pouco mais simples, né? O que nós temos? Lembrando, ó, a corrente sempre vai da onde? Do maior para o menor potencial, né? Então, se ela vai nesse sentido, a fonte de corrente, ela tem que estar com a polaridade maior no lado da setinha, né? Se a setinha está aqui em cima, aqui é o potencial maior. E embaixo é o potencial menor. Essa fonte de corrente VS1, que eu acabei de calcular, ela está em série com o resistor 1. Aí aqui a gente chega no terminal. Chegamos no terminal. Chegamos nesse ponto aqui. Nesse ponto eu tenho o quê? Uma fonte de tensão. Terminal menos, terminal mais. Isso não altera, tá? Continua. Aqui tem um resistor. Chega até aqui. Aí nós vamos continuar o desenho. Chegamos no outro terminal. Nesse outro terminal aqui, a gente transformou a fonte de corrente em paralelo com o resistor em uma fonte de tensão em série com o mesmo resistor. Então nós vamos ter aqui, ó, um resistor e aqui a nossa fonte. Lembrando, a setinha está apontado para cima, então o terminal positivo é aqui e o terminal negativo é aqui embaixo. Vamos colocar os valores. Lembrando que aqui são aqueles 2 terminaizinhos que a gente usou como referência. Aqui a gente continua tendo a corrente e 0, que a gente quer determinar. E os valores são: a fonte de tensão VS1 é uma fonte de 10 volts. Esse resistor, ele continua sendo de 2. Essa fonte aqui, ela se mantém de 5 volts. Esse resistor aqui, ele é um resistor de 7 ohm. Aqui nós temos um resistor de 3 ohm, 5 ohm. E a fonte que nós temos aqui é a de 15 volts, tá bom? É o que a gente acabou de calcular. Repara que o circuito ele ficou um pouquinho mais simples do que a gente tinha antes, tá? Mas é possível ainda simplificar ainda mais esse circuito. Vamos pensar, olhar aqui, ó, vamos fazer um corte, tá bom? Se a gente aplicar a lei de Kirchhoff para tensão nessa malha aqui, entre esses terminais aqui somente, tá? Se eu colocar um multímetro aqui, qual que é a tensão lida para cá? Se eu adotar esse sentido para a corrente, né, que é o sentido do maior para o menor, eu vou ter menos 10 mais 2i menos 5 igual a 0, tá? Até esses 2 terminais. Então eu tenho menos 15 mais 2i igual a 0. Então repara, ó, o potencial lido entre esses 2 terminais vai ser a soma dessa fonte com essa, mais a queda de potencial sobre esse resistor. Então nós podemos somar essas 2 fontes e chegar numa única fonte. Nós já vimos isso daqui em associação de fontes, tá? Quando nós pegamos anteriormente, a gente estudou isso em circuitos resistivos. Então esse circuito ele pode ser substituído ainda por um pouquinho mais simples. Os terminais não se alteram, tá? Temos aqui
o resistor de 2 ohms. Vamos ter o resistor aqui onde está a corrente que nos interessa. Temos ainda o outro resistor, né, que é da segunda fonte que a gente calculamos. E aqui a fonte. Tá bom? Ó, a corrente Izinho zero que eu quero calcular continua aqui. Essa fonte aqui, o terminal positivo é aqui em cima, o terminal negativo é aqui embaixo, tá? Não altera, é o que está lá. É uma fonte de 15 volts, vamos colocar os valores. A fonte aqui, ela é de 15 volts, o mesmo valor que essa fonte de 15 volts que está aqui. O resistor aqui, ele continua sendo de 2 ohms, esse aqui é 7 e esse aqui é 5. Então esse resistor aqui, ele continua sendo de 2 ohms, esse aqui é 7 ohms, esse aqui é 5, tá bom? Bom, temos um circuito um pouquinho mais simples, a gente já saberia resolver isso daqui, nós poderíamos aplicar aqui a lei de Kirchhoff para tensão e encontrar essa corrente que está aí, mas a gente quer conhecer novas técnicas que está aí, por isso que a gente lançou mão aqui dessas informações. Vamos aplicar a lei de Kirchhoff para tensão nesse circuito aqui. Ó. Nós temos, o que nós temos aqui? Eu quero determinar, se eu determinar esse Vzinho que está aqui, tá? A gente pode usar aqui, vamos utilizar aqui uma outra relação, uma outra técnica. Vamos aplicar análise nodal. Nós já vimos esse aqui. Vamos relembrar, análise nodal. Tá? Eu quero encontrar a tensão desse nó, porque se eu encontrar essa tensão desse nó, o V, eu consigo relacionar ele com I0 dessa forma, 7 e 0, tá bom? Portanto, I0 vai ser igual a V dividido por 7. É isso que eu quero encontrar. Então, nesse nozinho que está aqui, eu vou ter essa corrente chegando aqui, que eu vou chamar de I1, e vou ter essa corrente chegando aqui, que eu vou chamar de I2, certo? Então, nós vamos ter, então, que I1 mais I2 é igual a I0. E aí, nós utilizamos o quê? Utilizamos a relação de Ohm, né, para poder encontrar quem é essa corrente 1. Quem vai ser essa corrente 1? A corrente 1 é a corrente relacionada com esse potencial que a gente tem aqui. A corrente 1 é essa corrente que está circulando aqui. Tá? Essa corrente 1, ela vai ser então V menos 15 dividido pelo aquele resistor de 2 ohms que está lá. Então vamos lá. Quem é o I2? Quem é o I2? O I2 é a mesma coisa, mas o I2 vai ser a mesma coisa. Vai ser o V menos 15, porque a fonte também vale 15, só que agora é dividido por 5, tá? Então isso aqui está aqui. Tudo isso vai ser igual ao I0, que é V dividido por 7. Bom, a gente pode reagrupar isso aqui, que vai ficar da seguinte maneira. Então, olha, eu vou agrupar tudo. Ó. Vai ter V dividido por 2, mais V dividido por 5. Esse aqui está positivo, passa para lá negativo, menos V dividido por 7. Tudo isso é igual a quem? Ó, menos 15,5 passa para lá positivo. 15 dividido por 2. Aqui é a mesma coisa. Menos passa para lá positivo. Mais 15 dividido por 2. Vamos colocar o V em evidência. Nós vamos ter aqui ó, meio mais 1/5 mais 1/7. Vamos lá, pessoal. Aqui ó, nós temos... Aqui nós temos 15 meios, vai dar 7,5, com mais 3, isso vai dar 10,5, tá? E aqui dentro nós vamos ter, fazendo essa continha que está aqui, meio mais 0,2 menos 0,14. Isso é igual a 10,5. Portanto, V vai ser igual a 10,5 dividido por 0,7 menos 0,14. Isso dá 0,55. Isso vai me dar que V é igual a 19,01. 19,1.
volts. Só que não é isso que eu quero, né? O que a gente quer é o quê? Nós queremos o izinho zero. E nós podemos usar o izinho zero aqui dessa relação. Izinho zero é igual a 19,1 dividido por 7. Portanto, izinho zero é igual a 2,72 ampere. Bom, vocês podem estar se questionando, falando assim, pô, mas dá muito mais trabalho resolver esse problema usando a transformação de fontes. Eu poderia usar umas outras técnicas que tem por aí. Mas se a gente olhar, pessoal, o circuito, ele, embora é um circuito simples, né, mas é confuso. O que a gente usa aqui? A gente vai ter que usar, por exemplo, uma análise nodal e a gente vai ter um super nó, certo? Aí nós vamos ter um nó aqui, 2 nós, 3, 4 nós nesse problema. Na verdade, 5 nós, né? Aqui. 6, né? Aqui em cima que vai falar mais fácil, né? 1, 2, eu estou olhando aqui, pessoal, a quantidade de nós, eu estou olhando aqui os nós da análise nodal. Temos um nó, 2, 3, 4, 5, 6. Mas na verdade esses dois aqui viram super nó, tá? Então pode ficar um pouco mais complexo de resolver isso. A transformação de fontes, além de nos mostrar mais uma técnica de redução de circuito, ela pode ajudar a gente em outros casos, como a gente vai ver daqui a pouquinho.